Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise das ações que eu entendo ser interessante para se acompanhar durante a semana, beleza? Então, já sabe, aquela ladainha toda, né? Curte aí, compartilha esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para mais pessoas. E já vamos pro gráfico, tá pessoal? Sem muita ladainha, muito ativo bonito para comentar, bastante ativos técnicos eu separei aqui hoje. Espero ajudar vocês aí de forma educacional na leitura, não só da semana, mas também do dia a dia aí, beleza? Lembrando que lá no nosso site do capitalismo.com.br já consta o nosso serviço, né? O novo serviço aí personalizado, que agora é de consultoria com o Thiago Prux, tá? Que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Então, para você que gostaria, né, de definir o seu perfil de investidor, ter um plano personalizado com reunião online para entrega do plano de investimento e recomendações, ou seja, caso seja necessário e você queira fazer um rebalanceamento da sua carteira, então como fazer isso da melhor maneira, com a ajuda de um profissional que tem mais de 20 anos já de experiência, tá? Lembrando que tem acompanhamento também personalizado, um suporte especializado. As informações já estão disponíveis lá no nosso site, tá? Inclusive vocês podem conferir a atualização das nossas estratégias frente ao Ibovespa aí no mesmo período. E lembrando que tá rolando aí também um cupom, tá, pessoal? Que já tá direto lá no nosso site também, mas que eu vou deixar aí para vocês que é a rentabilidade com 60% off à vista no boleto, 50% off no cartão em até 12 vezes, beleza? Então, sem enrolação, já vamos aí pro gráfico, né? A gente tem o Ibovespa, pessoal, que fechou a sexta-feira acionando um pivô de baixa, né? Então, aqui teve um dia de pullback, então correção curta, e já voltamos aí para perspectiva de baixa, tá? A intenção é que poderia ficar aqui um pouco mais enroscado, travado nessa região, mas na sexta-feira já fechou acionando um novo pivô de baixa que retoma as expectativas maior para já seguir essa movimentação mais direcional para baixo, tá? E aí projetando esse último topo e a perda desse novo fundo, próximo alvo lá no 119.500 e depois 117 mil pontos, tá? Então, Ibovespa aí fechando a semana bem feio, né? Olha lá no semanal, o gráfico diário, o pullback foi só na média móvel de 9, né? Então testou, já perdeu força, ficando aí bem feio o nosso Ibovespa, tá? Dólar para cima, né? Então a gente tem bolsa para baixo, dólar para cima, uma alta de 1,80, tá? Na sexta-feira, chegando naquela região que a gente já vem comentando aqui há mais de meses, né, que é a região dos 3.000, dos 5.350, que é essa zona de resistência principal que o dólar tinha, né? O alvo projetado dessa acumulação aqui embaixo segue sendo 5.417 e a gente começa a entrar também numa região de vazio gráfico, tá? Onde o próximo alvo, né, ou seja, o próximo alvo não, a próxima resistência importante do dólar, acima dos 5.360, 370, é só lá na região dos 5.600, tá? 5.590. Então, bastante espaço para andar e no vazio gráfico, retomando a expectativa de movimento mais direcional para cima aí do dólar, tá? Barra bonita na sexta, barra de força compradora acima da média, chamando bastante força compradora. Passando rápido pelos índices, a gente tem índice financeiro, segue tendência de baixa, próximo alvo lá na região dos 12 mil pontos, depois 11.400. Índice imobiliário segue lateral em fundo, mas dentro de uma tendência de baixa também no curto prazo, fraquíssimo, suporte 820, resistência da consolidação 895, para baixo, próxima zona de suporte importante 775. Índice de consumo também feio, segue aí em zona de suporte na faixa dos 2.680 e dentro de uma tendência principal de baixa. Próxima zona de suporte importante é a região dos 2.400, 2.500. Índice IEX, que é o índice de elétrica, já perdeu força na sexta-feira, né? Cara aqui de um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro, melhor quando ele vem de uma tendência de alta, né? Que a gente não tem uma tendência de alta, tá? Mas para qualquer efeito, fraco. Se perdeu o fundo aqui anterior dos 86.920, aciona um pivô de baixa e volta a expectativa para retestar 84.900 e com isso o índice de elétrica aí também retomando o viés mais negativo para o curto prazo. Ficando feia a situação, hein? E o IMAT, né, que a gente comentou sobre o vazio gráfico, andou bem aí durante a semana, né? Olha lá. Foi lá para a zona de suporte. Dos 5.240, 5.180. Bem fraco, tá? Bem fraco. Já partindo direto para os ativos,
Lojas Quero, vejo a possibilidade de venda, tá? Um ativo bem bonito. Gráfico semanal quebrou duas zonas de suporte importantes, né? Que já deixei aqui demarcado para vocês, que é essa região do suporte base que já tinha sido perdida. E lá no diário está fechando acionando um pivô de baixa também, tá? Então colaborando aí com a expectativa maior de baixa, sendo que a gente tem aqui topo mais baixo, perda do fundo, pivô de baixa. Vejo a possibilidade de alvo principal para lojas Quero lá na região dos 3,07, né? Que seria retornar para a zona de suporte principal, tá? Indo para o gráfico diário, olha, bonito movimento, né? Deixa eu tirar essa linha daqui para não ficar muita coisa. Ele quebra essa LTA, quebra essa linha de suporte, faz aqui um pullback lateral, média móvel de novo se aproxima, volume bem baixo da barra compradora, na perda da mínima aciona uma venda. Tá? Então na região aqui dos 14,13 eu vejo uma possibilidade boa de venda, o stop seria acima da máxima dessa barra verde, não, stop nos 4,40, que daria um stop aí de 6,5%, e aí o alvo lá embaixo, né? Aí você pode, para gerar alvos aqui mais curto, para se basear, pode pegar esse topo ao rompimento desse fundo e projetar lá para baixo, que vai ter alvo lá no 3,35, ou pegar esse topo aqui ao rompimento desse fundo e trabalhar aí com esses alvos, tá? Então, primeiro alvo lá no 3,69, que daria um upside de 10% contra um stop de 6, basicamente 1,5 o tamanho do risco, né? Claro que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial, lembrando que sempre no mínimo 1 para 1 o tamanho do seu risco, e aí depois de ter feito essa saída parcial, tirado o risco com 50% da posição, você conseguir conduzir aquela operação 2, 3, às vezes 4 para 1, o tamanho do seu risco inicial. Tá? Então tem bastante espaço aqui para andar, bem bonito aí para venda. Para compra, eu vejo São Martinho 3, tá? Que acabou fechando bonito na sexta-feira. Deixou uma barra com abertura na mínima e fechamento na máxima. O volume deixou a desejar, né? Para quem conhece, é o setup do 9,1 também pode ser considerado. A média móvel virou para cima, uma barra que sai próximo da 9, próximo da 20, ainda para ajudar o contexto. Rompimento de topo anterior, sinalizando aqui a possibilidade de uma movimentação um pouco mais para cima, tá? Lembrando que no rompimento da máxima e stop na mínima, a gente tem um trade bem curto, que seria um stop de 4,10 para tentar levar até 100% desse pivô para cima, que seria 1 para 1, né? Ó, 6, 1 para 1 não, ó, 6,35 já daria 1,3 o tamanho do risco aqui, né? Que seria operar uma barra para cima. E aí tentar carregar, quem sabe, até média móvel de 200, lá no 31,25. Tá? O papel aí fechou legal. Na sexta-feira a gente tem um estocástico virou para cima, IFR passou para cima da zona 50. Deixa eu ver, não, não era isso aqui no semanal. No semanal, em cima de uma zona de sobrevenda e deixa eu puxar aqui, deixando uma barra aí de compra também no semanal. Então, aquela questão, né? Tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal alinhados, para quem sabe uma possibilidade de voltar a testar pelo menos esse topo aqui em cima, né? Então, achei interessante aí também São Martinho 3. Even 3, tá bem interessante o papel também, né? Se a gente olha pelo gráfico semanal, tá perdendo as três médias, ou seja, fechou a sexta-feira acionando um pivô de baixa pelo semanal. Inclusive tem até um padrão oco, né? Que é um padrão de reversão. Deixa eu tirar as médias para não ficar muita bagunça, o que seria essa movimentação, né? Opa! Ó, ombro, cabeça, ombro, perdeu linha de pescoço. O oco, tá, pessoal? Nada mais é do que um pivô de baixa, um pivô de reversão. Mas enfim, tem alvo lá para o 5,48 e quem sabe retornar para essa base de suporte principal, que foi a base da estrutura que manteve anteriormente esse movimento de alta, né? Então ele perde esse fundo principal dessa estrutura de alta, expectativa é que ele retorne lá para o início da estrutura, tá? Que seria lá para a região dos 5,20. Então, pivô bem bonito pelo semanal, acionamento de oco, que é um padrão de reversão, com upside aí de 20%.
tá? Colocando as médias, a gente vê que é um pivô que sai próximo das médias, né? Que são os melhores pivôs que temos, né? Sempre eu comento que as melhores possibilidades são sempre trades próximo da média. Olhando pelo gráfico diário, é um pivô que também sai de perto das três médias, aciona aqui um pivô bem bonito pelo gráfico diário também, né? Um papel aí bem interessante na perda. Aqui entrada um pouco atrasada pelo gráfico diário, tá? Na região do 6,33 ainda vejo boa possibilidade do papel. O stop eu deixaria um pouco amplo, deixaria lá em cima, tá? Um stop aí lá na faixa dos 7,80, um pouquinho até mais para cima, no 6,81 aqui para poder dar um espaço maior para a movimentação do ativo, caso ele volte a fazer um pullbackzinho um pouco mais para cima, nessa região da média móvel de 9, média móvel de 200, tá? Então você tem um stop protegido acima de toda essa região de média aqui, né? O que torna um stop muito mais forte do que se fosse um stop aqui embaixo da 9, aqui em cima, né? Então, deixando o stop alongando um pouco lá em cima, é claro que sempre tem que tomar cuidado com o tamanho da mão e como você vai fazer esse gerenciamento da posição, porque não é só entrar de qualquer jeito, eu sempre comento isso aqui, e é exatamente o que a gente faz aqui nos nossos produtos, né? Então, é onde entrar, onde sair, onde fazer saída parcial, onde encerrar uma posição, quando conduzir uma operação ou quando encerrar a operação rápido, né? Então, bastante cuidado aí, tá, pessoal? Muito cuidado. Mas bem interessante aqui, IVEN 3, tá? E aí tem alvo lá para a região de 5,83, 5,48, e aquela questão, né? Você pode fazer saída parcial no 5,83, 5,48, que seria o stop no 6,80 de 7,63 até o 5,83 dá basicamente 1 para 1, 7,80, até o alvo de 100%, 13,30 e até a zona de suporte principal, que é o 5,10, 19%, né? Então você tem um espaço aí a favor da venda para conseguir conduzir e gerenciar essa posição, mesmo sendo de swing trade. Bradesco até acho, mas não acho muita coisa, não. Não vou nem comentar porque tem muito ativo aqui ainda. Intel B3, tá, pessoal? Bonito papel desenhando aí para compra, tá? A gente olha aqui pelo gráfico semanal, é um papel que rompeu zona de congestão em fundo, né? Que é essa região aqui, olha, lateral sem tendência, rompeu essa região. O que eu chamo de estrutura? Rompeu esse nível aqui de resistência. Qual é o próximo nível de resistência? Esse aqui, olha. Importante, né? 27,45. Então, esse é o próximo nível de estrutura aí de alta para Intel B3. E lembrando que é um vazio gráfico também, né? Olha. Ó, a gente entra aqui no vazio gráfico, né? Alinhando isso lá para o gráfico diário, a gente vê uma forte movimentação de alta, uma correção. Na quinta e sexta aqui, deixando duas barras compradora. Aí, então, no rompimento da máxima aqui dos 23,64, eu vejo uma boa possibilidade de pegar uma movimentação a favor desse rompimento, né? Fez o pullback, testou essa zona de resistência da acumulação, olha, agora como um suporte, né? Que é quando a gente tem aí a troca de polaridade. A gente teve um nível de resistência forte, que aqui funcionou como um nível de resistência forte, que aqui funcionou como um suporte, e agora volta a demonstrar aí possibilidade de retomada de movimento. Tá o stop técnico no fundo aqui, olha, da região dos 22,31, então um stop aí de 5,67, né? Até o topo aqui, olha, você tem aí 5,40, basicamente 1 para 1 o tamanho desse risco, né? Você pode tirar, né? Ou seja, fazer uma parcial em região de topo e aí tentar carregar mais para cima, tá? Pode projetar o rompimento desse fundo entre esse topo, caso houver, e trabalhar com esses alvos, né? Então, 100% dá basicamente o nível de resistência lá dos 27,74 e a outra projeção 26,62. Então, teria aí um stopzinho de 5,61 até o topo, basicamente, para tirar o risco, 5,5, né? 5,55 e depois alvos lá para cima, 26, com 12% de upside até o primeiro nível de projeção dos 22, dos 26,62. Caraca, tá difícil, hein? E depois lá em cima nos 27,56 com um upside de 16,5%. Então também uma boa possibilidade aí
Intel B3, né? E aí a gente tem os outros ativos do setor caindo, que é Vivo, TIM. Então, pode ser que Intel aí esteja entregando alguma coisa que as outras operadoras não estejam, pelo menos no curto prazo, né? O fundamento não faz ideia, também pouco importa, mas só uma comparação. Outro ativo para venda, Neo E3, que acho que eu já tinha comentado na semana passada. É um ativo que. Eita! Neo E3 bem bonito, olha, no semanal. O papel acionou o pivô, olha. Rompeu um fundo aqui em cima. Fechou a sexta-feira aqui acionando um pivô de baixa no semanal. Que tem alvo lá para a região dos 16,20, o que dá um upside de 14,5%, né? Trazendo isso para o gráfico diário, olha o pivô que fechou nas. Cara, isso aqui é lindo, olha isso. Não tem nem explicação. Cara, é muito lindo quando tem os movimentos assim técnicos. Olha isso, pessoal. Que lindo de pivô. Ele vem aqui numa congestão, tendência de baixa, congestiona em zona de fundo, média móvel de 200, de 9, de 20 períodos serve como uma resistência dessa correção em cima de zona de suporte. Na sexta-feira ele fecha com a barra abaixo do fundo, né? O bonito pullback. No diário, o pivô acionou nos 18,70, né? Tá um pouquinho abaixo, mas ainda vejo a possibilidade aqui, olha, dos 18,73. O stop técnico mesmo, acima do topo anterior, que seria aqui, olha, seria nos 19,35, seria um stop de 3,37. Aí, de novo, o contexto. A gente tem média móvel de 220 já próxima. Eu colocaria o stop, eu alongaria um pouco ainda mais para cima, na casa dos 4%, lá nos 19,48, para ficar um stop protegido acima da 200, acima da 9 e acima da 20, o que me entrega um suporte mais protegido e ainda assim dentro de um stop relativamente curto, dado o alvo que Neo E3 tem, tá? Então, bem bonito o papel. Olha o vaziozão gráfico que tem, né? Bem bonito o papel. Olha, pivô, cortou todas as médias, mudou a estrutura do mercado, né? O que era uma movimentação de alta aqui, olha. Né? Eu tinha aqui uma estrutura de alta que não conseguiu dar sequência e vira para uma estrutura de baixa, né? Quando ele quebra a estrutura de topos e fundos ascendentes e começa a fazer qual que é a estrutura contrária à vigente, né? Topo, topo mais baixo, perda de fundo, fundo mais baixo, né? Então essa é a estrutura. Então ele quebra essa estrutura, olha, né? Possibilidade de retornar aqui para a faixa inicial da estrutura que sustentou toda essa movimentação anterior de alta. Tá bem bonito o papel, cara. E aí, né? Você pode projetar entre esse topo e esse fundo. No 618 dá 3,14, no 100% dá 5,91 e lá embaixo ó, dá um upside de 12,30. Bem interessante. Pelo semanal, o stop estaria. Foi lá onde eu comentei, ó. Seria a máxima da própria semana passada ou ainda na máxima da semana retrasada, fica ainda mais protegido de fato pelo semanal, aí vira um trade mais semanal do que de diário, né? Aquilo que não é a intenção aqui do vídeo, mas enfim, também é interessante para se acompanhar. Home 3, bonito papel também, aqui olhando pelo semanal. Eu sempre olho o semanal mesmo sendo swing trade, tá, pessoal? Eu gosto de olhar e procurar ativos que estejam alinhados, tanto no semanal quanto no diário, tá? O que aumenta a expectativa do trade seguir a favor do movimento, tá? A gente tem aqui uma zona de suporte importante, né? A formação de topo descendente. Já fechou acionando um pivô na sexta, só que ainda está em cima de uma zona de suporte, então é um movimento um pouco mais complexo, mas que tem alvo lá para a região dos 7,80, o que me dá um upside de 28% pelo gráfico semanal. Levando isso para o diário, olha que bonito o movimento. Muita agressão vendedora, preços próximo da média. Na perda do fundo da região dos 10,03, eu vejo a possibilidade de continuação de venda. O stop colocaria acima da média móvel de 20 no diário, que seria um stop nos 10,49, totalizando um stop de 4,73.
né? E aí, para facilitar o entendimento de conduzir a operação, projetar entre esse topo ao rompimento desse fundo, eu tenho alvos lá para 6,60, 9,55, depois 9,25, né? Então seria aí um espaço de 5,5%, depois até os 100%, 8%. E aí os alvos lá de baixo, que basicamente ficam próximo daquela zona de suporte, totalizando uma média de upside de 19% aí pelo gráfico diário, tá? Contra um stop de 4,30, né? A favor da tendência principal, tempo diário e semanal alinhados. Então achei bem bonito, tá? Outro ativo agora, uma BDR Amazon 34, só que aqui tem que aguardar uma correção pelo gráfico diário. Só que o papel tá bem bonito. Olhando isso no semanal, olha o movimento do semanal, pessoal. Aqui já teria dado um trade, né? Ó. Trade de correção. Ó. Rompimento da máxima dessa barra, stop na mínima, já está correndo. Gráfico semanal agora tem a possibilidade de entrar na máxima com stop na mínima da barra para tentar pegar uma continuação para cima, ou pode ser feito é, passar aqui a FIBA entre máxima e mínima dessa barra e levando isso para o diário, que seria um trade de correção aqui no diário, né? Olha, ele voltar aqui próximo da região dos 48 com 0,1, 47 com 63, que seria entre a região de 50% e 38% de FIBO de correção, e alinhado aqui com as médias, também se aproximando mais do preço pelo gráfico diário, que pelo diário não tem compra. E aí no trade de correção aqui para essa região dos 47 com 86, tentar pegar um trade a favor dessa tendência principal de Amazon, tá? Que tem o próximo alvo lá no 52,18, depois 56,72, tá? Que seria projetando esse movimento, só para vocês entenderem o contexto. Perna de alta, expansão, perna de correção, acionamento do pivô projetado para cima, alvo 52,18. Tá bem interessante aí o papel. Bem bonito, bastante fluxo comprador entrando no ativo. O gráfico semanal é o mais bonito, olha. O gráfico semanal é o mais bonito. Bandeira de alto, que é um padrão de continuação, bem interessante, tá? Porte 3 para venda, tá? Pelo semanal, eu acho esticado, não é um contexto que eu goste muito, tá? Mas tem cara de um okoi não, perdão, de um oco também, olha. Ombro, cabeça, ombro. Acionado e eu vejo o alvo bem feio aqui para portes 3, ó, que seria retornar para cá. Lá para a faixa dos R$ 12, olha. No semanal não tem nada para ser feito, tá? Agora pelo diário, cara, tá bem bonito, né? Média móvel de 9 de 20 conduzindo o trade. E acionou um pivô lindo na sexta. Trade mais curto, né? Já tá correndo aqui o pivô a 15,12. Eu vejo uma entrada boa. Caso retorne um pouquinho mais para cima, tá 15,06. Não vai mudar nada, basicamente, né? O stop acima do topo aqui, olha, dessa barra bonita que acionou a venda, seria um stop de 2,62. E aí, de novo, qual que é o contexto? Eu tenho aqui, olha, um fundo anterior que é esse aqui, ó, concorda? Tenho esse fundinho aqui anterior, olha, que agora funciona como resistência, inclusive onde for o pullback dessa movimentação. Eu colocaria o stop um pouco mais acima, tá? O stop lá na região dos 15,50 até um pouquinho mais para cima dos 15,63, até acima um pouquinho da média móvel de 20, 15,72, um stop de 4,46, dado o upside que o ativo tem para baixo, tá? Projetando o primeiro pivô que quebra a estrutura de alta, ou seja, o pivô de reversão, que é entre topo e esse fundo, deixa eu só ajustar isso aqui em cima.
O alvo de 1618 está aqui nos 14,96. O alvo de baixo 14,96 e 14,45. Agora, se eu fosse projetar a figura do ombro, cabeça, ombro, seria entre esse topo, projetando o rompimento da neckline, que é a linha de pescoço. Próximo alvo, 14,67. O que me dá um upside de 2,5%, né? É menor do que o 1 para 1, né? Só que aí, andou, vamos lá. Montou aqui a posição. O ativo andou. Chegou aqui no 100%. O seu stop que já estava protegido aqui em cima desse suporte, você já pode ajustar ele técnico e deixar de fato acima desse topo, né? Então, tem diversas maneiras de você conduzir uma operação. E aí, o próximo alvo lá no 1618 seria um upside de 8,21, depois 13,32. Então, tem um espaço aqui bem legal para conseguir trabalhar uma oportunidade em Port 3, tá? Outro ativo é esse aqui, tá, pessoal? Não tem entrada, mas eu gostei, eu trouxe aqui porque olha isso no semanal. Inclusive foi um ativo que a gente comentou aqui embaixo, ó, né? No Okoi, ó, ombro, padrão de reversão, né? Ombro, cabeça, ombro, um W. Foi embora. Na sexta-feira fechou aí com uma barra bem bonita, bastante fluxo comprador. Aqui tem que aguardar uma correção em 50% dessa barra, né? Então só vejo uma possibilidade aqui, ó, nos 8,50, tá? Correndo o risco de ficar de fora, de abrir aqui e já se embora e ir embora, né? Mas corrigir eu vejo a possibilidade nos 8,50, stopzinho lá embaixo tem que tomar cuidado com o tamanho da mão, que é um stop de 11%. Tá? Então não dá para entrar com mão cheia, lembre-se sempre disso, até porque 11% nem é um stop adequado para swing trade, né? Pelo menos eu não vejo sentido nenhum. Então tem que ajustar quando acontece isso ou ficar de fora. Mas rompeu que um topo principal entrou na região de vazio gráfico, próximo alvo 11,58. Agora, partindo para ativos solicitados no vídeo da semana passada, inclusive se você quiser ver a análise do seu ativo, deixa aqui nos comentários que eu trago análise para a próxima semana, ou acompanha o fechamento de mercado, e eu trago análise sempre no fechamento do pregão ali, que é umas análises mais rápidas, que é um novo quadro nosso também. Beleza? Então, para finalizar, os ativos solicitados IRBR3, não vejo nada para fazer. Quem está posicionado na venda o stop já está muito longe da 9, né? Então, para proteger uma operação vendida aqui, eu colocaria stop na máxima da semana passada e não tem nada para fazer, tá? Nem pelo diário, nem pelo semanal. Região de vazio gráfico, próximo alvo principal, ou suporte principal, 18,34. Alvos de projeção da quebra de estrutura, que é essa movimentação de baixa, a correção, né, em forma de distribuição, perda de fundo, cravou o primeiro alvo no 100%, né, nos 30,24, depois 23,90 e 20,75. Outro ativo solicitado é MGLU, feio o papel, tendência de baixa no curto, médio e longo prazo. Próximo suporte importante do papel, região dos 8,50 e depois 3,69. Gráfico diário bem feio. Se perder aqui os 11,35 aciona um pivô. Próximo alvo 10,25 mais curto. Também não vejo mais nada tão interessante para fazer agora, tá? Queria ver mais uma correção pelo semanal ou ficar enroscado nessa região até que a média móvel de 9,20 se aproxime do preço. E Vale, feia também, não vejo nada para fazer. O papel aqui assinou uma bandeira no semanal, né? Olha. Alvo retestar essa LTA, tá? Tem que ver se vai segurar aqui na faixa ali dos 58. Tirar essas médias. Nessa região dos 58. Agora, se fazer um fechamento abaixo dos 57, começa a gerar uma expectativa de possibilidade de testar os 52, tá? Mas por enquanto ainda não vejo nada para ser feito, mas o papel está bem fraco também, beleza? Então esse foi mais aí um panorama. Eu espero poder ter ajudado vocês. O vídeo ficou não ficou tanto, né? Ficou ainda abaixo de 30. Até a próxima e é isso aí, pessoal.